Graça e paz, igreja. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma EBD Online. Na lição de hoje, nós vamos estudar a lição 3. Jesus se prepara para o seu ministério. É a aula 3, lição 2. E nós vamos estudar o capítulo 3 e 4 do livro de Mateus, nessa série que temos estudado o livro do Evangelho segundo Mateus. E nós vamos começar orando para poder começarmos a debater um pouquinho sobre o nosso estudo de hoje. Oremos. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença, muito obrigada, Senhor, pela Tua salvação. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado condições, Pai, de Te buscar, de conhecer mais de Ti, Senhor, através da Tua palavra. E eu Te peço em nome de Jesus, Senhor, que abençoe cada irmão, Pai, que tem estado aqui conosco durante esse tempo na EBD, cada irmão, Senhor, da Pibal, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus para que o Senhor possa colocar em nós, Senhor, cada vez mais um amor por Ti, por buscar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa estar se revelando, Senhor, através da Tua Bíblia, para nós, Senhor, revelando a Tua verdade. Eu Te peço em nome de Jesus para que o Senhor continue abençoando, Pai, os professores da EBD, a mim, ao Emanuel, ao pastor, Pai. E eu Te peço em nome de Jesus para que esses capítulos que nós vamos estudar hoje, eles possam, Senhor, encontrar guarida no nosso coração, a Tua palavra possa encontrar guarida no nosso coração e que o Senhor possa nos ajudar a entender o que o Senhor quer falar conosco nesse dia, Pai. Te peço em nome de Jesus que guarde cada lar, Pai, que esteja nos livrando, Senhor, de todo mal, que em nome de Jesus o Senhor possa ser com aqueles irmãos que estão enfermos, que estão sofrendo, Senhor, em hospitais, estão sofrendo com parentes que estão enfermos, que o Senhor possa ser com a Tua mão poderosa em cada lar, em cada coração. É isso que eu Te oro em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como eu falei logo no início, nós vamos estudar o capítulo 3 e 4 hoje. E o contexto que se passa a esses 3 capítulos, se os irmãos forem ver na Bíblia de vocês vão ter lá no capítulo 3, em especial, o título João Batista. Na minha Bíblia tem assim, a minha Bíblia é a Revista Almeida e Corrigida. E vão ter também o batismo de Jesus. E em qual contexto vai se passar essa narrativa? Nós vamos ter aí um período, nós estudamos a genealogia de Jesus, o nascimento, e nós vamos ter um período aí de 400 anos do último profeta até se levantar João Batista para falar com o povo de Deus. E o povo de Deus passou por esse momento aí de silêncio, de não ouvir diretamente, digamos assim, Deus falar com eles através de um profeta, até se levantar João Batista. E o texto ele começa dando justamente essa ideia de que se passou muito tempo. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. E nós vamos estudar e ver que a pregação de João Batista foi uma pregação de arrependimento. Quando nós vamos ver o contexto, ele pregava para pessoas que conheciam o Senhor Jesus. Ele pregava para pessoas que faziam parte do povo de Deus. E essas pessoas eram os fariseus, que eram pessoas religiosas, mas que, na verdade, eram hipócritas. E nós vamos ver no texto mais embaixo que ele chega a chamá-los de raça de víboras. E o nome João Batista, para a gente começar a entender um pouco mais, o nome Batista ele se refere justamente a essa vocação que João tinha de batizar. E aí ele começa citando assim, que João Batista, naqueles dias, apareceu pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nós podemos imaginar que essa missão, essa vocação de João Batista não foi uma missão fácil. Primeiro que ele teve suas dificuldades, ele estava pregando lá no deserto. E segundo que ele tinha um chamado muito específico. O profeta Isaías vai falar sobre ele, e no próprio texto de Mateus, no verso 3, vai dizer que ele foi anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E aí o que acontece? Nesse capítulo 3, nós vamos ver justamente a narrativa da abertura do ministério do Senhor Jesus.
E o tema da nossa lição é justamente essa, né? Jesus se prepara para o seu ministério. E essa preparação se deu também através da vida de João Batista. Ele preparou o caminho. Além disso, nós vamos ver que essa ação, essa vocação de João Batista, ela foi também um cumprimento, como eu já falei, né? Da profecia lá de Isaías. Isaías 40, verso 3. E João, ele batizava, ele tinha uma pregação de arrependimento para um povo que era o povo de Deus, mas que tinha o coração endurecido pela sua religiosidade. E ele batizava para o arrependimento. Então, isso indica um tipo de despertar espiritual. Ele diz assim, no versículo 6, ele diz assim, que o povo que seguia ele eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo eles, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, ele dizia, raça de víboras. Então, as pessoas que vinham até ele eram fariseus e saduceus, pessoas que conheciam a lei, conheciam a palavra de Deus. E aí ele fala mais, produzir frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, esse povo ele tinha uma confiança de que, por ser descendente de Abraão, estava tudo bem, estava tudo ótimo. E aí João Batista vem com uma mensagem aí diferente. Arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado, está chegando, arrependam-se. Então, ele foi preparando esse caminho para o Senhor. É interessante também nós notarmos que ele fala assim, o seguinte, que agora está posto o machado à raiz. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Mas, em verdade, eu vos digo, né, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim e é mais poderoso do que eu, não é digno de levar as suas sandálias. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E na sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, e nunca se apagará. Então, essa mensagem de João Batista era realmente uma mensagem dura. Quem ouvia, e apesar de ser uma mensagem dura, muitos o seguiam, muitos se arrependiam, confessavam seus pecados e eram batizados. E esse batismo era justamente um batismo de arrependimento, de aceitação a Cristo. E aí nós podemos notar que ele vai narrar toda essa pregação de João Batista, esse contexto de houve um tempo de silêncio. João Batista, a gente vê nos capítulos anteriores a genealogia de Jesus, o nascimento dele, e depois tem um intervalo aí. E é interessante, se vocês observarem na revista de vocês, ele vai dizer que Jesus ele ficou o tempo até Deus levantá-lo, né, até o Pai levantá-lo para o ministério dele, ele ficou o tempo fazendo as coisas que eram para ser feitas, trabalhando, estudando, aprendendo o ofício de carpinteiro com seu pai, até o Senhor levantar, até Deus o levantar para o ministério dele. E aí a narrativa que trata sobre João Batista fala justamente sobre essa mensagem. Ele estava preparando o caminho e os corações das pessoas para a vinda, né, do ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos entrar na segunda parte do capítulo 3, que fala sobre o batismo de Jesus. É interessante a gente pensar que nós podemos nos perguntar, né? Mas o Senhor Jesus ele precisava ser batizado? E o próprio João Batista ele teve essa reação, né? De, Senhor, eu não sou digno de lhe batizar, eu que deveria estar me batizando, já que o batismo representava justamente essa remissão dos pecados, né? Esse arrependimento, essa confissão dos pecados. E o que acontece? Esse batismo de Jesus foi uma forma pública dele aparecer e iniciar esse ministério dele. Então, nós vimos que João Batista ele foi essa pessoa, né, esse arauto que prepara o caminho para o Senhor, prepara os corações daqueles que é o povo de Deus, né, dos fariseus, das pessoas que estavam ouvindo. E Jesus aparece para ele, o texto bíblico diz que Jesus aparece para ele e ele tem essa reação, Senhor, mas eu que deveria estar no seu lugar. E aí Jesus fala para ele que deixe, porque é preciso que a justiça se cumpra. E quando Jesus foi batizado, nos 2 últimos versos do capítulo 3, é interessante notar que
O texto fala assim, que sendo Jesus batizado, saiu das águas, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus, como pomba, descendo sobre ele. E uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É interessante a gente perceber que todos esses elementos que aparecem no texto bíblico de Mateus 3, nessa narrativa do batismo de Jesus, eles fazem conexão com o texto de Êxodo, lá da cerimônia sacerdotal também. Então, nós podemos ver os seguintes elementos. Nós podemos ver a presença da Trindade, do Espírito Santo, Jesus representado como Filho e Deus Pai. Nós podemos ver a voz do céu e a celebração do Pai, quando ele diz, este é o meu Filho em quem me comprazo. E a partir desse momento, oficialmente, digamos assim, aberto o ministério de Jesus. A partir do momento que ele é batizado e que o Espírito Santo desce e nós ouvimos, né, segundo a narrativa lá, a voz dos céus que diz, este é o meu Filho amado. Então, nisso, Deus está afirmando publicamente para aqueles que estavam presenciando essa cerimônia, ele estava afirmando publicamente que Jesus era Filho amado dele e qual era a missão do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. E, além disso, nós podemos ver também uma forma de Jesus ele se colocar, se humilhar diante da potente mão do Senhor. Porque se nós formos pensar, João Batista ele pregava para arrependimento dos pecados, mas Jesus não tinha pecado, e ainda assim ele foi para ser batizado. Então, nós vamos ver, irmãos, que teve todo um preparo para o ministério do Senhor Jesus, como no início da lição que vocês veem, né, que o Senhor Jesus ele passou esse tempo trabalhando, fazendo o que ele precisava fazer, sendo criança, sendo adolescente, até chegar alguém que prepararia o caminho e até ter essa cerimônia pública do próprio Deus, dizendo a ele, este é o meu filho. Então, nós podemos ver que teve toda uma preparação. E assim também acontece conosco, né, com o nosso ministério. Durante a lição, quando eu estava estudando, eu fiquei pensando muito nisso, principalmente no trecho que falava, né, que Jesus ele passou todo um tempo se preparando até ele chegar na idade que Deus queria que ele cumprisse o ministério dele. E eu fiquei pensando nisso, quantas vezes nós também passamos por esse tempo de espera, de fazer coisas paralelas e pensando, Senhor, mas o Senhor não me chamou para isso. Mas o próprio Jesus Cristo, ele passou por esse tempo de espera, até chegar no batismo, até chegar à parte que João prepara o caminho para ele, para poder começar o seu ministério. E assim também acontece conosco, né? Foi uma aplicação pessoal que eu fiz para mim enquanto eu li a lição. E também uma coisa que nós podemos aplicar é a questão dos fariseus, né? O João Batista ele pregava para um povo que já conhecia a Deus. E chamavam eles de raça de víboras. Então, aquele povo era o povo de Deus, mas eles estavam confiando em outras coisas, eles estavam confiando nos próprios ritos religiosos. E quantas vezes nós, enquanto igreja e enquanto cristãos, nos pegamos também nessa situação, né, de confiar na religiosidade, muitas vezes, e não ter essa ação de se humilhar diante de Deus, de confessarmos os nossos pecados, de nos arrependermos. Então, irmãos, que esse texto de Mateus 3 ele possa ser aplicado ao coração dos irmãos, que o Senhor Jesus possa falar ao coração dos irmãos, assim como falou também ao meu, cada um tem uma aplicação, né? Nós tentamos trazer um contexto histórico, mas o Espírito Santo ele fala de forma diferente, individual em cada coração. Então, que os irmãos possam ser abençoados através também da leitura desse capítulo. Graça e paz. Vamos continuar no capítulo 4, sobre o ministério, Jesus preparando o seu ministério. O capítulo 4 fala da tentação no deserto. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser provado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando e teve fome. Então, aproximando-se, o tentador disse-lhe, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu,
Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor, o teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos com o seu esplendor e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Com isso, o diabo deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Jesus está se preparando para iniciar o seu ministério, como nós vimos. João Batista, o precursor, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, foi batizado, foi confirmado, pela Trindade. Este é meu Filho amado, como nós vimos. E agora Jesus é levado ao deserto para ser testado, para ser provado. Assim como o metal, deve ser provado antes de usar-se para a confecção de uma ferramenta, para ver se ele é capaz de suportar as tensões e os esforços que deverá resistir, o ser humano deve ser posto à prova antes que Deus possa usá-lo para o cumprimento dos seus propósitos. Vamos para Abraão. Quando Deus o chamou, Abraão foi provado com seu filho, foi testado por Deus, e ali, depois daquele teste, daquela provação, diz as Escrituras que ele foi chamado o pai da fé. Moisés, que tinha uma missão, um caminho que Deus traçou para a sua história, para libertar o povo do Egito para o deserto, passou pelas provações, passou pelo deserto e depois é conduzido pelo Senhor para libertar o seu povo da escravidão. Então, muitos homens de Deus na Bíblia, quando Deus os chamou para um propósito, Deus os preparou através de provas, de batalhas, de dificuldades, de provações profundas, Não para reprová-los, não para fazê-los pecar, mas para que eles conquistassem o pecado e o dominassem. Não para transformar estes homens, nessas provações, em homens maus, mas transformá-los em homens maduros e bons. A provação não tem o objetivo de nos debilitar, e sim fazer que após a aprovação nós nos tornemos mais fortes, puros e valiosos para cumprir o propósito de Deus. E assim foi Jesus, o Deus homem, o Deus encarnado, passar pelo deserto da sua preparação para o início do seu ministério. E essa experiência de Jesus lá no deserto, ela tem uma analogia com o Velho Testamento. Como já falamos na primeira lição, que esse livro é escrito para judeus. E Moisés passou pelas 3 provações que Jesus passou no maná, na tentação da idolatria. E essas mesmas experiências vividas por Moisés no seu jejum de 40 dias e 40 noites, tem uma analogia em relação a Jesus, que é o novo Moisés, em referência ao judaísmo que esperava o Messias. E Jesus, nas Escrituras de Mateus, traz esse paralelo,
entre Moisés e Jesus como o novo Messias. Essa experiência de Jesus não foi uma experiência física exterior, mas foi um conflito travado no seu interior, no seu coração, na sua mente. Um conflito interior, uma provação psíquica no coração de Jesus, na mente de Jesus. Mediante os pensamentos que muitas vezes nós aqui passamos, nos desejos mais secretos, e é como o tentador muitas vezes chega para nós a nos tentar nos nossos pensamentos, na nossa mente. E seu ataque é dirigido a Jesus, a sua mente, no seu interior. Não no mundo físico, exterior, mas no mundo interior de Jesus. E essa batalha que Jesus travou, e saiu vencedor, que nós vamos ver na narrativa do texto, não foi a única, né? Nem seria a última da história desse Jesus. Essas batalhas enfrentadas por Jesus, essas tentações demoníacas para destruir, né, desfazer o projeto de Deus através daquele homem chamado Jesus, o novo Moisés para o judaísmo, aconteceram outras vezes. Podemos nos lembrar quando o tentador voltou a atacar Jesus em Cesareia de Filipe, quando Pedro procurou dissuadir Jesus de tomar o caminho da cruz. E nesta ocasião, está registrado em Mateus capítulo 16, verso 23, Jesus teve que repreender a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. O tempo todo, na caminhada de Jesus, as oportunidades que o maligno tinha de tentar desviar Jesus do foco da cruz, do propósito de Deus. E nunca, né, em toda a história, houve uma outra luta tão intensa, comparável ao que Jesus passou no Getsemane, né? Quando o demônio tentou fazê-lo abandonar o caminho da cruz. Diz o texto de Lucas, capítulo 22, que foi tão grande a angústia que o seu suor converteu-se em sangue. Então foi angústia, foi tentações, foram lutas tremendas que Jesus passou para alcançar e cumprir os propósitos de Deus. E nessa tentação do Getsemane, na obediência de Jesus, ele falou: seja feita a tua vontade. Então foram diversas batalhas, diversos confrontos que Jesus passou. Mas nesse primeiro passo aqui, nós vamos observar de que armas, de que ferramentas, de que forma Jesus iria utilizar-se para salvar a humanidade. Quais as ferramentas que ele iria utilizar para persuadir as pessoas ao seguirem. Depois dos 40 dias, diz o texto, que Jesus teve fome, né? Estava ali sem comer e sem beber. E o diabo se aproxima nessa hora de necessidade. Ele estava sozinho no deserto, não tinha ninguém para o acompanhá-lo. Sabemos, possivelmente, que essa narrativa dessa tentação, Jesus com seus discípulos compartilhou essa experiência profunda vivida no deserto. E Jesus era esse Messias. Ele sabia, tinha consciência que veio com essa finalidade. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E no deserto ele enfrentou a decisão de escolher os métodos que usaria para ganhar, para salvar, para trazer os homens para serem os seus seguidores. E nós percebemos que assim como no deserto, né, Deus mandou o maná para alimentar o povo,
né? E através do maná, do pão que desceu dos céus, o diabo chega para Jesus e diz: Tu és o Filho de Deus. Se tu és realmente, manda que estas pedras se transformem em pães. Então Jesus agora poderia usar do seu poder, como o diabo queria persuadir Jesus a cumprir sua missão sem obediência ao chamado ao qual ele foi trazido aqui neste mundo por Deus. Faz o seguinte, Jesus: Tu és o Filho de Deus, mostra a todo mundo aí que Tu és Filho de Deus, transforma as pedras em pães, alimenta essa multidão com pão. Use um modo, né, atrativo de atrair os homens a você, dando-lhes pão e bens materiais. A ideia do diabo era desviar Jesus da cruz. Ele estava com fome, ele era um humano naquele momento. Mas além da experiência pessoal de Jesus ali, enfrentando a sua humanidade, né, a sua tentação, a sua provação, por trás dessa palavra do pão, o maná que desce do céu, o Filho de Deus, o diabo provoca Jesus para que ele atraia as pessoas para si, dando-lhes pães e bens materiais. Um método atrativo, porque o próprio profeta Isaías, no capítulo 49, verso 10, ele já dizia que quando o Filho de Deus, o Messias, chegasse, não existiria mais fome de pão, nem existiria mais sede. Havia textos, né, bíblicos que poderiam dar sentido a essa provação, a esse ato de Satanás de persuadir Jesus a conquistar seus seguidores através do pão e dos bens materiais. Mas Jesus, se tivesse que dar pães aos homens, não tinha nenhum sentido no seu ministério. Dar pão aos homens teria sido um duplo engano. Em primeiro lugar, era a mesma coisa que subornar os homens para que pudessem segui-lo. E hoje nós vemos isso na nossa religião do diabo, né? A religião maligna, a religião que quer atrair as pessoas através do pão, dos bens, da riqueza. Subornar os homens, o diabo tentou Jesus para exercitar esse ato, transformando pedras em pães, e assim prover as necessidades humanas e materiais da humanidade, e só assim essa humanidade iria segui-lo. Era como que Jesus estivesse subornando, persuadindo os homens a segui-los, não por aquilo que ele é ou que ele representa, mas pelos benefícios que ele poderia dar à humanidade. Então Jesus usou a palavra de Deus, assim como Moisés: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus podia, a única coisa que o propósito de Deus naquele instante era a cruz. Mas o diabo queria oferecer o pão e a riqueza. Não precisava da cruz. A multidão ia segui-lo pelo pão e pelas riquezas. Mas além do pão material, existe uma sede, uma fome espiritual que jamais será satisfeita se não for por meio da cruz de Cristo. De modo que Jesus diz que não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. A única maneira de possuir uma satisfação plena é aprender a depender totalmente de Deus. E essa é a primeira tentação, a primeira provação que Jesus passa. E depois o diabo
o levou à santa cidade e colocou no pináculo. 150 metros aproximadamente de altura. Nessa visão de Jesus, né, esse milagre que ele poderia realizar, de saltar lá de cima, né, porque estava escrito que os anjos dariam ordem a teu respeito para te protegerem, te tomando pelas mãos para que tu não tropeces. Esse sensacionalismo, né, iria atrair muitos seguidores para Jesus. E o diabo oferece essa facilidade para livrar Jesus da cruz, que não precisava. Bastava ele demonstrar poder, bastava ele demonstrar a sua autoridade, né, a sua capacidade de operar milagres. Então, nós percebemos que essa promessa, esse ato, está escrito aqui. Jesus vem com a palavra e diz: não tentarás ao Senhor, o teu Deus. A fé que depende de maravilhas e sinais não é uma fé autêntica. Se a fé não pode acreditar sem recorrer a sensações, a emoções, não é verdadeira fé, mas sim dúvida, que quer provas e que as buscas, que a busca, né, que busca equivocadamente, porque deseja a demonstração extraordinária do poder maravilhoso de Deus. O autor desse livro está dizendo o seguinte, né? Aqueles que desejam buscar Deus por causa da sua demonstração de milagre e poder, é desconfiar de Deus, é não ter fé nele. Então, a segunda tentação vivida, provação vivida por Jesus para desviá-lo da cruz, foi fazer maravilhas, sensacionalismo, atrativo para as pessoas seguirem. Aquele que pula do pináculo e os anjos do Senhor o acolhem. Com certeza, como o diabo lançou essa proposta para Jesus, certamente as multidões seguiriam Jesus. Certamente multidões estariam aos seus pés por causa dos sinais. Mas como nós vimos, que o autor diz que a fé que depende das maravilhas e sinais, ela não é autêntica. E Jesus responde ao diabo nessa hora. Está escrito também: não tentarás ao Senhor, o teu Deus. E quantas vezes, né, nós temos tentado a Deus com as nossas práticas, né? Nós provocamos muitas vezes situações extremas de perigo para ver o agir de Deus. Nós muitas vezes desafiamos Deus nos templos, né? Desafios: se tu és Deus, faça esse milagre. Nós provocamos e tentamos Deus, muitas vezes quando não cuidamos do nosso corpo, né? Como diz a revista da nossa lição, cuidamos da nossa saúde e depois queremos exigir que Deus cure as nossas enfermidades. É tentar ao Senhor, como diz o autor da revista. Então, a fé verdadeira não se limita apenas a sinais, a emoções, a sensações de ver Jesus descendo do pináculo e os anjos o tomando pelas mãos. Mas a fé é depender, é confiar no extraordinário poder de Deus e nunca desconfiar do seu poder, da sua graça e da sua bondade. Jesus rebate Satanás dizendo que nós não devemos tentar a Deus. E o terceiro ponto da tentação: o diabo leva Jesus agora a um monte muito alto e mostra os reinos do mundo e disse aí a Jesus: tudo isso eu te darei se tu prostrando me adorar. Tudo isso te darei se prostrando tu me adorar.
O que nós vemos aqui nessa tentação, nessa provação de Jesus? É como o diabo querendo fazer um acordo com Deus, com Jesus, um acordo. Vamos fazer o seguinte, eu estou usando até uma referência bíblica, que o diabo aqui usa a Bíblia, ele usa o Salmo 2,8, quando Deus, falando do seu filho, diz assim: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Salmo 2,8. E o diabo agora usa essa referência para oferecer a Jesus: toda a extremidade da terra te darei por herança, tudo é teu aqui, simplesmente se tu se prostrando me adorar. Então o tentador está querendo um acordo com Deus, com Jesus Cristo, naquele momento, naquela batalha de provação. O Senhor pode continuar com sua mensagem. O Senhor pode pregar o reino do amor, da paz. Mas não precisa, conciliar a sua palavra, o seu discurso, com essas demandas, essas exigências de Deus, de arrependimento, de mudança de vida. Não precisa. Eu te darei todos os reinos, tu continua com tua prática, com tua pregação, com tuas mensagens. Mas não precisa que os homens se arrependam. É um acordo. O reino do mundo não precisa tu ir para a cruz. Para que tanto sacrifício? Para que tanta demanda? Para que tanta exigência de Deus para cumprir um propósito? Para que tanto sofrimento tu vais ter que passar? Basta apenas tu se ajoelhar, me adorar. Deixa eu continuar pregando a tua mensagem. E assim nós vivemos no mundo de hoje. O diabo tem oferecido as riquezas, os prazeres, e muitos são levados por esse caminho de tentação. Muitos estão nos templos adorando a Deus, mas não têm compromisso com Deus. Muitos estão nos templos ouvindo as mensagens de esperança, de um futuro brilhante, de uma vida abençoada, de um pastor que protege, mas não querem seguir as demandas, as exigências, as ordenanças, não querem mudança de vida. E essa proposta é do diabo, a proposta de um evangelho sem Deus, de um evangelho sem obediência, de um evangelho sem submissão e a independência de Deus. Está sendo agora o tempo todo lançado à humanidade, e muitos estão seguindo este caminho. E essa oferta foi dada a Jesus. Mas Jesus falou: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então essas lutas passadas por Jesus, e nós podemos concluir que Deus estava plenamente seguro de que jamais poderemos derrotar o mal, começando a fazer concessões ao mal. Não há possibilidade de a gente fazer concessão ao pecado. Não há possibilidade de vencer, de estar seguro com Jesus plenamente. Não há possibilidade de derrotar a maldade e o mal fazendo concessões ao pecado, ao mal. E o diabo ofertou a Jesus: faça a concessão, não precisa ser tão obediente, não precisa cumprir todas as exigências de Deus. Continua pregando. E assim nós vemos hoje pessoas e igrejas fazendo concessões, coisas que são inegociáveis na Bíblia, mas para atrair a multidão, para atrair seguidores, para persuadir pessoas a seguir as suas denominações, as suas crenças. Muitos dos que estão nos santuários, líderes e ministérios, estão fazendo concessões. Essa é proposta maligna, é proposta do diabo, ao qual o Senhor disse: é só a Deus que devemos temer e só a Ele que devemos servir. E Jesus sai vencedor dessa batalha, dessa provação. E a gente aprendeu, desde o início, resumindo,
porque desejar a demonstração extraordinária do poder maravilhoso de Deus é desconfiar de Deus e não ter fé nele. Muita gente está querendo provar a Deus, dizendo assim, se o Senhor é Deus, faça aqui agora um milagre. É duvidar, é desconfiar de Deus. Seguir Jesus, né? Jesus decidiu que o seu caminho não seria um caminho de sensacionalismo, de show, de espetáculo, né? De fogo caindo do céu. Não, Jesus escolheu o caminho da cruz. Ele decidiu que não podia comprometer-se com o mal. A mensagem que pregava era uma mensagem de fé e de arrependimento, e que demandava uma resposta a esta mensagem. Para os que crerem, João Batista os convidava: vocês precisam se arrepender e sejam batizados para perdão dos seus pecados. E Jesus não negociava. E esta escolha significava a cruz. Por isso Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus saiu vencedor, e agora no versículo 12 em diante começa o seu ministério. Como já foi dito, 400 anos sem profecia, Jesus cresceu, passou toda a fase, e aos 30 anos ele começa o seu ministério. Sai de Nazaré, vai para Cafarnaum, quando é o seu centro de todo o seu trabalho, se concentra ali. E ele começa com a mesma mensagem: arrependam-se. Dizia: voltem-se para Deus, voltem-se para o Senhor. Levantem seus olhos e olhem para o céu. Deixem de se afastar de Deus e comecem a buscá-lo, porque é chegado o seu reino. E este mandamento se tornou algo urgente. Jesus falou: busque o rei, busque os céus, olhem para Deus, porque chegou o reino de Deus. A eternidade agora tem invadido o tempo. Deus se encarna em Jesus Cristo. Deus invade a terra por meio de Cristo e, portanto, era de tremenda importância para todos, a partir de agora, andarem na direção correta, na direção de Deus. E ele começa agora caminhando à beira do lago, e ali ele chama os seus discípulos. Ele faz um chamado. Caminhando, ele vai à beira daquele lago, e lá estão os pescadores. Ele os chama, Tiago e João. Eles: deixem tudo aí, me sigam, vocês a partir de agora vão ser pescadores de homens. Mas nós sabemos, né, podemos entender que não foi a primeira vez que Jesus teve contato com aqueles seguidores, né? Muitos deles já eram seguidores de João Batista. Talvez já tivessem outros contatos com Jesus. E naquele momento em que Jesus chega na beira daquele lago, os convida para seguir para esta missão, João conta a história, né, que sabemos que eles eram seguidores de Jesus, devem ter tido mais de uma experiência, de um contato com Jesus, e a partir desse chamado, esses homens são convocados para uma missão extraordinariamente de peixes, de pescadores. Eles agora vão pescar almas para o reino de Deus, né? O que Jesus precisa, talvez eles não eram pobres, mas também não eram ricos. Eram trabalhadores simples. Mas Jesus escolheu esses homens comuns. Mas o que Jesus precisa são pessoas comuns, sim, mas pessoas que estejam dispostas a se entregarem a elas mesmas para o reino de Deus, né? Então Jesus começa o seu ministério, vai para a Galileia pregando o reino de Deus, e assim começa nas sinagogas pregando o arrependimento e anunciando que chegou o reino de Deus. Em cada esquina, né, em cada povoado havia sinagogas, que era o lugar de ensino, o lugar onde a palavra era discutida. O templo era utilizado para os sacrifícios.
mas as sinagogas eram utilizadas, né, para o ensinamento, para a discussão dos contextos, das teologias. Então Jesus ia nas sinagogas, pregando o reino de Deus, dizendo aos homens que chegou o reino de Deus. Ele veio ensinando, ele veio pregando, veio convocando as pessoas agora para buscar o reino de Deus, veio curando os que tinham necessidade de cura, veio trazendo paz aos que tinham necessidade de paz. Jesus veio derrotar o sofrimento humano. Jesus veio pregando a derrota da ignorância, como foi dito no início, que Jesus veio, encontrou religiosos, encontrou seu povo vivendo na ignorância da religiosidade. E Jesus veio para quebrar todas essas cadeias, né, de uma falsa religião, de um falso ensinamento, de uma ignorância a respeito de Deus. E na sua vida, no seu caráter, nos seus atos, na sua mensagem, ele foi demonstrando quem era Deus e os propósitos de Deus, que agora a eternidade chegou aos homens, o reino de Deus chegou aos homens, e agora há uma mensagem, há um chamado: arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a terceira lição que nós estudamos esta semana. Tentações diversas, propostas diversas. Assim como Jesus passou, nós também passamos e passaremos. Mas nós temos a palavra, como Jesus respondeu às tentações pelo poder da palavra, nós podemos nos utilizar do poder da palavra de Deus e vencer o pecado, vencer o diabo e vencer as tentações. Que Ele nos abençoe, né? Que Ele nos dê entendimento da sua palavra. E no próximo domingo estaremos aqui com a terceira lição, né, para compartilhar. Durante a semana iremos disponibilizar a revista aí no WhatsApp, em PDF, para vocês lerem e meditarem na palavra de Deus. Que Ele abençoe a todos, tenha um domingo abençoado. Logo à tarde estaremos aqui, 3h30, juntos, adorando ao Senhor. E você é convidado para vir à casa de Deus e ouvir o convite do chamado de Deus, né? Venham, busquem os céus, olhem para o alto, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Que Ele nos abençoe.